Olá, meus lindos, bem-vindo a você que faz parte dessa galera que quer aprender Química. Aqui é o canal de Química, Química com o Nivaldo. Para você que ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu joinha e vamos falar hoje sobre sais. Antes de falar sobre sais, eu preciso que vocês que ainda não assistiram ácidos e bases ou ainda não conhecem sobre ácido e base, que olhem os vídeos que tem no canal sobre ácido e base para poder começar sais, tá certo? Então nós vamos começar aqui o nosso trabalho com os sais. O que eu preciso que vocês entendam? Quando nós falamos de funções orgânicas, inorgânicas, as principais funções que nós devemos começar é ácido, seguidamente com base, vem para sais e finalizamos com óxido. Aqui nessas aulas nós vamos pegar a parte mais estrutural, a parte mais fundamental sobre essas funções, tá certo? Então vamos lá. Começando sobre sais, por definição, todo sal ele é formado a partir de uma reação entre um ácido e uma base. Então ele tem cargas positivas, que é diferente de H+, cargas negativas diferente de OH-. Nessa conjuntura, nós entendemos que a formação de um sal, como esse composto aqui mostrado, ele começa com Na, que é diferente de H+, termina com SO4, que é diferente de OH-, caracterizando um sal. Na ideia, nós entendemos que a parte positiva, esse cátion, ele veio de uma base, como aí nós estamos falando do hidróxido de sódio. Já o ácido, ele representou, ao retirar, no caso, o H do ácido em meio aquoso, sobra a parte do ânion, que vai formar o sal. Então, esse O4, SO4, ele veio do ácido. Então, perceba que a reação entre esses dois compostos, aí, esse ácido e essa base, forma o sal aí representado. Então, nós vamos entender de uma forma mais genérica a seguinte situação. Quando nós falamos de sal, quando todos os H+, e o OH- são reativos, reagem entre si, eles interagem entre si, não sobrando nenhum desses cátions e ânions, nós falamos que a reação ela é de neutralização, é a reação total, tá certo? Então, primeira ideia aqui da reação de neutralização é que eu percebo que a reação entre um ácido e a base vai formar sal e água, mas o produto principal é água, tá? Na realidade, nós deveríamos falar assim, uma reação de ácido e base forma uma água e um sal, um subproduto que é o sal, tá certo? Mas para nível didático, nós falamos o sal, porque a terceira função inorgânica é comentada e ministrada nas aulas. Então vamos pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, se eu pegar o HCl, lembra? Começou com H aqui, todo ácido começa com H, nem toda substância começa com H, é um ácido, mas nesse caso aqui nós estamos falando do HCl, um ácido, reagindo com o hidróxido de sódio, que é uma base. Na formação nós temos o NaCl e a água. Então o que eu quero que vocês entendam? Nessa reação aqui, deixa eu voltar aqui para ficar mais claro, se você analisar o HCl, ao retirar o H, esse cátion, e retirar do NaOH, esse OH, esse ânion, vai formar uma molécula de água. O restante forma o devido sal, o NaCl. O que nós temos aqui? Todo H+ é neutralizado por H-. Então é uma neutralização total, como mencionei anteriormente. Então imagine agora essa substância aqui. Eu tenho NaOH mais H2SO4. Ao reagir, lembra que vai formar uma molécula de água. Só que o detalhe é o seguinte, se eu dissociar essa primeira molécula, essa primeira estrutura, que é o hidróxido de sódio, eu tenho o Na+, e o OH-. Perceba que eu dividi aí, eu separei os cátions e o ânion. Já na segunda substância, eu tenho H+, SO4. Só que qual é o detalhe aqui? São dois H+, tá? E o SO4, para poder neutralizar essas duas cargas positivas, ele tem a carga -2. Então, olha o detalhe. Eu, com uma carga positiva H+, e com uma carga negativa OH-, eu formo uma molécula de água. Então, perceba que vai sobrar aí um H+. Então, para que isso não aconteça, eu preciso de outra substância, NaOH, para neutralizar agora, para usar esse cátion H+. E aí, quando eu faço essa união, formando uma molécula de água, eu tenho agora um balanceamento. Eu consegui entender que foram utilizadas duas substâncias iniciais, NaOH, para uma H2SO4. E isso vai formar o devido sal, todo totalmente neutralizado. Perceba? E lógico,
as moléculas de água aí. Lembra que foram 2 moléculas de água utilizadas. Então eu tenho que colocar o 2 ali para balancear essa equação. Perceba que esse sal ele vai ser chamado de sal neutro. Por quê? Porque a reação entre o ácido e a base, todos os cátions H+, e todos os ânions OH- foram utilizados, reagiram entre si formando água, tá certo? Quando há uma sobra, nós falamos que é uma neutralização parcial. Vamos dar um exemplo aqui, tá? Imagine que NaOH mais H2SO4, na mesma perspectiva, na mesma lógica que nós utilizamos anteriormente, só que vocês já viram que quando eu estipular que foi usado um NaOH, um H2SO4, não vou ter a mesma quantidade de cargas utilizadas igualmente para as duas substâncias. Perceba que o NaOH-, eu tenho um OH-, uma hidroxila aqui. Essa hidroxila, quando eu vou olhar para o próton, eu vou olhar para esse H+, só uma delas aqui, ó, essa combinação aqui vai formar uma molécula de água. Uma molécula de água. E vai restar aqui um H+. Então a molécula de água formada, mas um H+ sobrou desse H2SO4. Utilizando só um H, o outro H fica aí sem ser utilizado. Então o que é que eu vou montar? Como é que monta esse sal? Pego a carga positiva da base, que é o Na. Agora eu vou pegar o que sobrou desse ácido, que foi um HSO4, tá certo? Então não foi neutralizado totalmente. E aí nós temos esse ácido. O que acontece? Lembra que tem a formação de água. Esse ácido é conhecido assim mais popularmente como um sal ácido, tá? O hidroxal é um sal ácido, tranquilo? Falando sobre dissociação, é só para a gente entender. Quando há dissociação, há separação de cargas. Então perceba que todo sal em meio aquoso, todo sal que foi diluído em água, ele pode separar suas cargas, dependendo da solubilidade. Então imagine com um sal solúvel aí, ele separou essas cargas, né? Então eu tenho Na, por exemplo, nesse sal mostrado aí na imagem. Esse sal mostrado na imagem, vocês percebem que é o NaNO3. Então, se eu falar da dissociação dele, eu estou falando da separação dessas cargas. Então, eu vou ter aqui Na+, lógico, e o NO3-. Lembrando que a carga positiva é o que inicia aí esse composto. Já nessa substância, perceba que eu tenho ferro. Só que qual é o detalhe aqui para o ferro? Tenha cuidado, porque o ferro não tem um NOx fixo. Tá? Ele pode variar entre +2 e +3. Então, eu tenho que ter um cuidado. Por quê? Porque aí eu posso errar na configuração. Existe uma regrinha que eu ensinei até quando nós estávamos falando de ácidos, que é essa daqui. Ó. Quando eu vou colocar a formação de um oxiácido, eu percebo que existem ácidos padrões. Para facilitar a nossa vida, a gente coloca assim, ó, uma frase bem bonitinha. Para ser claro, basta conhecer Nivaldo. Percebe aí a jogada? E aí eu coloco o H inicialmente, porque todo ácido começa com H. Se é um oxiácido, vai terminar com OH-, vai terminar com OH. E o que acontece? Eu coloco 3, 2, 1, isso na sequência aqui para os hidrogênio, e 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Já no oxigênio eu coloco 4 nos 2 primeiros e 3 no restante. Isso são os ácidos padrões. Então eu consigo agora fazer uma nomenclatura. Então, todo oxiácido vai terminar em ico, lembra que é proparoxítono, vai ser acentuado. Então, ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido clórico, ácido bórico, ácido carbônico, ácido nítrico, são os padrões. E a partir deles eu vou perceber quais os elementos que eu utilizo ou quais os que eu vou utilizar me associando a esse padrão. Por exemplo, esse composto aqui. Quando eu olho, qual é o composto que tem esse PO4? Esse ácido fosfórico. Então, olha a quantidade de H+ que nós temos ali. Ó. Então, se eu pegar essa parte, eu tenho 3H+. Então, na realidade, a carga aí do PO4, esse NOx dele é -3. Então, para o ferro, eu vou fazer a mesma ideia. Por isso que vai lá, ó. Se eu for utilizar o ferro com o PO4, eu vou ter aquele índice 3, tá? Então, perceba que eu vou precisar aí, ó. Foi usado 2, então são 2 PO4, né? A carga negativa é -3. E aí, nós temos uma totalidade de carga 6 negativo, -6. Então, para o ferro ficar mais 6, eu devo colocar aqui, ó, 3 ali, tá certo?
E lógico, são 3 átomos de ferro aí, no caso 3 íons de ferro, utilizado com a carga mais 2. Né? Se liga nessa parte aí, tranquilo? Então vamos para um exercício aqui só para a gente confirmar essa ideia, ver se fixou esse conteúdo. Né? Então imagine o seguinte, ácido pode ser classificado quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Né? Falhou aqui. Ácido quanto ao número de oxigênios ionizáveis. O ácido H3PO2, utilizado na fabricação de medicamentos, apresenta a fórmula estrutural. Então tá lá, ele colocou a fórmula estrutural. Perceba que em ligações químicas você já viu isso aqui, ligação covalente, dativa. Então ele fala o seguinte, na letra A, quantos hidrogênios são ionizáveis no ácido hipofosforoso? Justifique sua resposta. Na letra B diz o seguinte, escreva a equação de neutralização desse ácido com o hidróxido de sódio. Eu vou dar um tempo para vocês responderem, tá? E logo em seguida vamos responder essa questão. Então eu peço que dê pausa no vídeo. Eu não vou pausar aqui para não ficar muito longo, mas você pausa, tenta responder e depois vem a correção dessa questão. Então vamos lá, vamos para a letra A. Quantos hidrogênios ionizáveis no ácido hipofosforoso nós temos aqui nessa molécula? Lembrando que tem que justificar essa resposta. Então o que eu vou perceber aí? Eu vou olhar para essa molécula e vou perceber quais os hidrogênios que estão ligados diretamente ao oxigênio. Perceba que eu tenho um hidrogênio aqui ligado ao oxigênio, formando essa hidroxila. E aí eu só vou ter apenas um hidrogênio, né, que vai ser dissociado aqui, tá? Que ele vai ser liberado, vai ser ionizado, para ser mais específico, tá? Não dissociado, mas sim ionizado. Por quê? Porque ele está ligado diretamente com o oxigênio, certo? Já na questão, já na questão 2, ele fala o seguinte, na questão B, na letra B, diz que escreva a equação de neutralização. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou reescrever com o sódio, né, o hidróxido de sódio. Aí qual é o detalhe? Lembra que eu falei da dissociação? Dissocio o NaOH, então eu vou ter uma hidroxila. Olha que o H3PO2, ele vai ter um H+, que vai ser ionizável, certo? Então eu vou tirar esse H+. Então esse H+, quando eu vou olhar aqui, ó, eu retiro o H+ desse ácido, retiro o OH- dessa base e isso vai sobrar para mim uma molécula de água. Pronto, então agora eu já tenho o meu sal. O que sobrar, perceba que sobrou, quando eu retirei H+ do H3PO2, ficou H2PO2-. Lembra que a carga do sódio é positiva e aquele ácido agora, quando retirou o H+, ele vai ficar com a carga negativa. E isso eu neutralizo totalmente. Então eu tenho esse sal. Perceba, gente, que esse sal foi neutralizado. Então nós temos um sal neutro aí. E assim finalizamos esse assunto, né, essa parte inicial. Lembra que essa é a parte inicial sobre sais. E eu espero que você tenha entendido. E no mais, até logo, até breve. E compartilhe esse vídeo para que possa ser divulgado esse conteúdo.